verdadeiramente se levou à oração. Que nós nos vemos falar ao Senhor, assim como Abraão, em seu momento de angústia, em seu momento de dificuldade, ele ousou perguntar ao Senhor. No seu momento, irmãos, de tropeço, de dificuldade, de temor, de angústia, ele não foi perguntar, irmãos, ao vizinho da esquina. Ele foi se derramar diante da presença de Deus e disse: Senhor, a promessa dada, o que o Senhor fará comigo? E o Senhor renova as promessas na vida de Abraão e disse: olha as estrelas do céu, meu filho. Tu consegue contar cada uma delas? Assim será a tua descendência. Glória a Deus. Olha em volta essa terra que você vê. Essa terra eu te darei em possessão. Aleluia. Agora tu és um peregrino, mas eu farei de ti uma grande nação. E através da sua vida serão abençoadas todas as nações da terra. Aleluia. São Deus tremendo. Verso 8. Outra vez Abraão faz outra pergunta ao Senhor: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdar essa terra? E Deus mais uma vez responde a Abraão e disse-lhe: tome uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pássaro, um pombinho. Trouxe todos eles e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles frente a frente com a outra. As aves não partiram. Irmãos, por que Deus mandou que Abraão pegasse esses animais e cortasse ao meio, e uma metade colocasse para cá e outra metade colocasse para cá, e deixasse um corredor no meio? Deus tinha um propósito nisso. Naquele tempo, irmão, no Oriente Médio, tinha-se um costume de quando 2 pessoas fossem fazer um pacto, fossem fazer uma aliança, era costume daquela época que eles pegassem esses animais, partissem ao meio e deixassem um corredor com o sangue dos animais. Isso era chamado pacto de sangue. Isso era chamado no hebraico de cortar uma aliança. Então, quando Deus pede que Abraão corte esses animais, Abraão já sabia o que Deus queria. Deus queria fazer uma aliança com Abraão. Note que Abraão pergunta a Deus: Deus, como saberei que eu vou herdar essas coisas? Deus então propõe um pacto. Deus propõe uma aliança com Abraão. Ele diz: eu vou provar que eu vou cumprir a minha palavra. Então Abraão corta aqueles animais para fazer um pacto de sangue com o seu Deus. E os estudiosos dizem que esses animais foram colocados na frente do altar do Senhor, a qual Abraão havia levantado junto aos carvalhais de Mamre, onde Abraão habitava nesse momento. E é interessante, irmãos, que Abraão ele corta esses animais e ele espera que o Deus Todo-Poderoso passe com ele nesse corredor. E esse sacrifício não simboliza 2 coisas. Quando as 2 partes passam por meio dos animais, simboliza que eles estão unindo através de suas vidas, unidos pelo sangue, estão unidos por aquele pacto, por aquela aliança. E simboliza também, irmãos, que aquele que não cumprir aquele pacto, aconteça com ele aquilo que foi feito aos animais, que o seu sangue seja derramado.
Então, irmãos, Abraão espera o dia todinho, espera que Deus passe junto com ele para selar aquele pacto, aquela aliança. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que passa o dia, passa o entardecer, vai se chegando a noite, e Deus não chega para fazer a aliança com Abraão. E acontece, irmãos, que um profundo sono cai sobre a vida de Abraão, a qual ele não consegue mais esperar a Deus, e ele dorme. E quando Abraão dorme, Deus ele passa sozinho. Aleluia. Deus passa sozinho, irmãos, pelo meio daqueles animais. Deus sozinho passa pelo pacto de sangue. E a palavra de Deus diz que Deus passa como uma fumaça, uma fornalha de fumaça. E Deus passa como uma tocha de fogo consumidor por aquelas duas partes. E sabe, irmãos, por que Deus passou sozinho? Porque a aliança do Senhor não dependia da fidelidade de Abraão. Glória a Deus. Mas a aliança do Senhor, irmãos, depende da fidelidade, aleluia, daquele que é fiel para cumprir sobre as suas palavras, aquele que é fiel, irmãos, para cumprir sobre as suas promessas. Porque Abraão, irmãos, era homem, Abraão era falho, Abraão não tinha condições de manter a sua palavra, Abraão não tinha condições de manter aquele pacto de sangue, porque uma hora ou outra Abraão iria falhar com Deus. Então Deus espera, irmãos, que Abraão durma, e ele mesmo passa sozinho como um fogo consumidor, para dizer a mim, a você nesta noite, que a tua aliança com teu Deus não depende de você livre de erros. A tua aliança com Deus não depende exclusivamente da tua fidelidade, porque uma hora ou outra você vai errar com ele. Mas a aliança que Deus fez com você só depende da fidelidade dele. Porque ainda que nós formos infiéis, a palavra dele diz, ele permanece fiel sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. É como se Deus dissesse, eu dou a mim mesmo como garantia de que eu cumprirei a minha palavra. Porque, irmãos, não existe nada que Deus possa dar, uma maior garantia que Deus possa dar que Ele vai cumprir com a sua palavra, do que a sua própria vida. Aleluia. Nós temos um Deus, irmãos, que cumpre promessas. Nós